gente, estamos aqui hoje em mais um episódio do Pod Mãe. Esse podcast que te ajuda com a maternidade de uma forma muito leve, muito serena e também fala sobre assuntos sérios, né? Porque aqui a gente não tá pra brincadeira, né, meninas? Não mesmo, sem romantismo. Sem romantismo de maternidade. E é muito bacana hoje porque a gente tá no mês das mães. Exatamente. Então temas especiais estão sendo colocados aqui na nossa mesa pra gente discutir, debater. Com a sua ajuda, é claro, com a sua participação sempre. Segue a gente nas redes sociais, @podmãe. Tem aqui o nosso também estúdio maravilhoso que sempre dá esse espaço pra gente, o Estúdio Vida Moderna. Um beijo, obrigada pela ajuda sempre, pela parceria com a gente. E também, claro, a Toy Mania, né? Isso. Que tá com a gente desde sempre. Toy Mania tá até no nosso cenário, olha como a gente tá chique. Tá bonito hoje. Brinquedo. Muitos brinquedos. Toy Mania tá no Brasil inteiro, né? Vocês já conhecem. Então, assim, a vida da mãe é o quê? Ir na festinha todo final de semana. Exatamente. Quantas festinhas por mês, gente? Nossa. Quantas? E é legal da Toy Mania que ela tem brinquedo para todas as idades. Então, assim, eu tenho, sei lá, uma festa de 3 anos, eu tenho uma festa de 8 anos. Tá tudo bem, você encontra na Toy Mania. Isso é bem legal também. Todos os lançamentos, todas as melhores marcas e só E vai. aí, pra te ajudar, claro, né, que a gente vai comprar vários brinquedos sempre, tem aquele cupom maroto de desconto. Quanto, meninas? Conta. Pode R$15 em compras acima de 99. Ah, então pronto, dá pra comprar vários e vários presentes. Vários, na porque é Toy. acumulativo. Isso. Ah, não é feito. que é um desconto só. São vários. E outra coisa que é legal falar, porque são brinquedos que ajudam no desenvolvimento da criança. Então não é aquele brinquedinho que você vai dar por dar. Além da criança brincar, ela vai aprender. Então, Exato. isso que é demais da Toy Mania. Eu sou fã. Feito. Obrigada, Toy Mania. Obrigada. Então vamos ao tema de hoje, menina. Bora. Vamos lá, a gente vai falar sobre o autoconhecimento depois da gestação. O que acontece? A gente se perde, né? Normal. Sim, é muita E, coisa. e como é o mês das mães, a gente vai parabenizar as mães, nada melhor do que, a gente chamou a escritora deste livro aqui, Conquiste-se. Que coisa melhor do que você se reconquistar? Exato. É tão importante, né? É muito. Então, muito obrigada, Milena. agradeço. Milena por você ter vindo aqui. Bernardino, a gente vai apresentar ela. Gente, ela é psicóloga, também mãe, né? Sim. Ele tem 6 aninhos, como é o nome? Davi. Davi. O Davi tem 6 anos. Ela é pós-graduada pela PUC em Administração e Geração de Valor, mentora de mulheres, escritora. E ela vem realmente, a gente se conheceu nas redes sociais e a gente fez uma live tão linda, gente, tão legal, tão inspiradora, que eu falei assim, eu tenho que chamar a Milena para o podcast, porque ela mostra exatamente o que toda mulher deveria ter dentro de si, que é um olhar de autocuidado. Né, Mi? Por que a gente perde esse olhar? Eu já começo te perguntando isso. Eu acho que a sociedade é tão crítica com a mulher, ela exige tanto da mulher, que a gente se perde no meio do caminho e a gente não se olha, a gente não se vê e a gente se olha com muita cobrança também. Não tem um olhar de autocuidado. Como é que a gente reconstrói esse olhar, ainda mais depois de ser mãe? Sim. Tem uma frase até muito famosa que falam, né, que quando nasce uma mãe, morre uma mulher, né? Ai, Maria, olha que só. horror essa frase. Triste, né? Que triste. E infelizmente é a realidade de muitas mulheres, né? Porque às vezes eu falo assim por mim mesma. Eu tive um período que eu me anulei 100%. Inclusive esse livro, ele surgiu, né? Mas é um processo que eu passei de vida, não? Porque assim, realmente é muito difícil você ter esse equilíbrio, né? E às vezes você vê aquele amor que te consome, né? Que você vira a sua maior prioridade e é natural. Só que muitas vezes a gente se esquece, né? Então, assim, eu acho que isso acontece muitas vezes também pelo que nós aprendemos na nossa infância. Muito do que nós somos hoje está ligado ao que aconteceu ali na nossa infância. Às vezes nós não aprendemos a nos valorizar, ou nós tivemos exemplos também de mães que fizeram de tudo por nós, mas se esqueciam delas, né? Que era muito comum, né? Sim. O que muitas vezes se fala até com muito orgulho, né? Tipo assim, eu não fiz nada na minha vida porque eu criei meus filhos. Isso. Era
Era se com falava com orgulho, orgulho. né? Sim, eu não compro nada pra mim, porque tudo que eu pra tenho você, eu vou pros meus filhos. E aí, E você daí se a frustra. gente, e aí a gente cresce ouvindo isso e parece que isso que é o certo, né? E daí muitas vezes quando nós somos mães e se a gente faz alguma coisa pra gente, às vezes a gente se sente até culpada, se sente mal, né? Como que eu vou fazer uma academia? Como que eu vou ter um momento de lazer? Eu sou uma péssima mãe, né? Só que na verdade é o contrário, porque hoje às vezes existem mulheres desgastadas, Sim. né? E daí você pode estar 24 horas do tempo com seu filho, só que você não tem aquela qualidade, porque você está desgastada. Sim, você tá exausta. Está exausta, né? Não tem paciência, fica mais irritadiça, não tem qualidade. E às vezes você tirando um tempo para você, seja assistindo um filme, seja fazendo uma academia, seja ir tomar um café com as amigas, você volta uma mãe melhor, você volta com mais qualidade, né? Verdade. Você encontra felicidade, né? Sim. Dentro de você mesma com você. Sim, e a gente ensina, né? Porque o que ensina a criança não são as nossas palavras, mas sim o nosso exemplo. Então, você está ensinando a criança a se valorizar, a se amar, né? Isso é muito importante, para que ela não repita a Esse mesma comportamento. história quando ela for mãe, né? Exatamente. Sabe o que eu queria perguntar para você? A sua inspiração para escrever o livro foi na sua história. Na verdade, a minha inspiração foi eu estava num atendimento, né, de uma mulher que também é mãe, esposa, e ela tinha, assim, se abandonado. Então, é uma coisa que eu até falo aqui no livro, que a gente pode superar qualquer tipo de abandono, menos o que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, pode marido abandonar, tem gente que tem pais que abandonaram e você consegue superar. Agora, quando você se abandona, como que faz? Né? E essa pessoa estava nessa situação. E eu estava atendendo ela e eu falava para ela, você tem que se amar, você tem que se amar. E um dia ela falou assim, eu já sei disso, mas como que eu faço para me amar? Né? E naquele momento, foi anos atrás, já faz anos, eu lembro que eu também não sabia muito como me amar. E eu na hora, assim, eu falei, poxa, o que eu vou falar agora? E eu senti o Espírito Santo de Deus, né? Eu creio muito nisso e eu senti Deus falando como para mim, assim, conquiste-se. E daí, na hora, eu falei para ela, você tem que se conquistar. Quais são as atitudes que a gente tem quando a gente está na conquista? Vocês já estão casadas? Sim, sim. Vocês lembram dessa fase da conquista? A gente demonstra interesse pela pessoa, pelo que ela tem que falar. A gente mostra, né, quem somos. Eu lembro, meu marido, ele gosta de bicicleta. Eu não sou nada fã, mas comecei até a pedalar na época. Comprei, tá parada lá agora. Agora já passei por isso. Eu também, no começo de relação, Rafa corria, corredor. E eu comecei a treinar corrida, foi bom que eu emagreci. Corri 10, 12 quilômetros. Eu até saltei de paraquedas. Você tinha medo de altura, tipo. Mas eu fui, né? O que a gente não faz na paixão, não é? Até porque a paixão muda a gente psicologicamente, a gente Muda. fica meio... Então, verdade. a gente se arruma. Se arruma. Né? A gente demonstra respeito pela opinião do outro. Isso. Por que a gente esquece disso depois, A gente esquece né? de ouvir depois, Sim. é verdade. Depois é tudo... E por que a gente não tem essas atitudes com a gente, né? A gente, por exemplo, eu gosto aqui da Márcia. Se ela errar, eu vou falar, calma, tá tudo certo. Quantas qualidades você tem? Isso é só um erro. Agora, quando é a gente... O que a gente fala pra gente quando a gente erra? Nossa, a gente se culpa tanto. A gente se culpa, a gente é o pior carrasco. Conosco, né? é verdade. Conosco mesmo. Então, assim, a gente não se valoriza. A gente, quando tá querendo conquistar, a gente fala palavras agradáveis. Mas o que a gente fala pra gente quando a gente olha no espelho todos os dias de manhã? Nossa, que feia. Olha essa olheira que você tá hoje. E esse cabelo? Esse cabelo! Tava, chegou aqui falando do Meu, cabelo. eu tô super incomodada. Engraçado, né? Né? Só que se fosse com uma pessoa que você gosta... Fala, tá você- ótimo. Não, tá ótimo. Não tá tão ruim assim. Não é- Tá. né? Só que com a gente, não. Com a gente não tem esse tipo de atitude. Então, daí eu fui falando para ela, né? O como se conquistar. E nesse processo,
eu acho que disso até o livro estar escrito, passou anos, né? Então, assim, e realmente foi um processo onde Deus me levou a viver. Eu cheguei a ter depressão e síndrome de burnout, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre quis demais agradar todo mundo ao meu redor. Então, às vezes, a gente vê, assim, o burnout só na questão do excesso de trabalho, que eu também trabalho muito. Mas, assim, é uma vida muito desgastante, a vida quando você não sabe pôr limite. E você faz de tudo para todo mundo. Você fala vários nãos para você e sim para todo mundo. Né? Então, assim, e isso me levou à exaustão. Então, neste lugar, Deus foi me fazendo entender a minha verdadeira identidade de filha dele, né? Porque quando vocês são mães, a gente olha o nosso filho, a gente ama eles independente do que eles fazem. Sim. Até fazendo feiura a gente ama. Não está relacionado ao resultado. Né? Mas a gente muitas vezes aprendeu que em relação a Deus está muito relacionado ao que a gente faz e aos nossos resultados. E não o que a gente é. E não o que a gente Mas é. Deus nos ama pelo que a gente é, né? A gente consegue olhar nosso filho. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente aprende muito do amor de Deus. Sim. Porque eu muitas coisas não entendi até ser mãe. Né? Então, assim, você olha o seu filho sorrindo, você está feliz. E assim também é Deus conosco. Quando Ele nos olha, nos vê ali bem, feliz, cumprindo o nosso propósito, realizada, Ele está feliz. Sim. Né? A gente coloca um sorriso no rosto de Deus. Então, acho que nesse momento onde Deus me mostrou o meu valor, independente do que eu fazia, e eu comecei a me sentir amada por Ele. E quando a gente sabe que a gente tem a aprovação e o amor de Deus, a gente começa a ser menos dependente da aprovação das pessoas. Nossa, isso é tão forte que você está falando, porque a gente vive uma sociedade ligada no mostrar para o outro, né? De fazer o post perfeito para o outro, de vestir a roupa que todo mundo está vestindo, comprar a bolsa que todo mundo tem. Então, cara, a gente vive numa ditadura praticamente disso, né? De viver para o outro, do que o outro vai pensar de mim e achar de mim. E aí a gente não volta para si mesmo, né? A gente fica sempre tentando agradar, sempre tentando... E é um caminho ruim, porque a gente acaba se perdendo, se anulando. E o pior, a gente nunca vai atender o outro. O outro sempre vai achar coisas erradas da gente, né? E é isso. Exatamente. Vai ficar a refém. gente se frustra porque a gente não consegue. E, ao mesmo tempo, até quando o outro nos ama, a gente fica naquela sensação. Será que ele nos ama? Ou será que é só pelo tudo que eu faço por ele? Pelo que eu sou mesmo ou pelo que eu tô tentando ser então, o tempo inteiro? Complicado. Você se desgasta e você nunca tem aquela sensação de realmente eu sou aceita por quem eu sou. Por quem eu sou. Porque nem gosto de mim você do jeito está que se eu sou. aceitando Sim. do jeito que você E como é o caminho inverso, então, Mi? Como é que a gente faz pra não ficar nessa coisa sem volta, assim? Eu acredito que, primeiro, nós somos seres integrais, que a gente precisa ter um cuidado das emoções, do corpo e do espírito, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar tudo isso junto. Mas, assim, eu acho que, primeiro, é entender esse amor de Deus por nós. Segundo, é a gente realmente se conquistar e se amar. E entender que o seu não vai afastar as pessoas certas da sua vida, né? Muito bom. Se você falou não e aquela pessoa se afastou, você tem que entender que aquilo é um livramento de Deus. É isso. Porque ela, na verdade, ela só estava querendo te sugar. Né? E assim, e quando nós somos assim viciadas em agradar as pessoas, e eu fui muito tempo, e assim, isso é uma luta constante, porque às vezes você se pega escorregando em coisas que você, poxa, escreveu um livro sobre isso, você tá caindo nisso de novo. Então, assim, ter paciência com a gente, celebrar nossas conquistas e entender que às vezes a gente derrapa, mas é muito importante os nossos limites, né? E assim, sem a gente ter esse cuidado com a gente mesma, a gente fracassa até no cuidado com os outros. Sim. Tem um exemplo aqui no livro, que inclusive está no livro Síndrome da Boazinha, que ela fala que uma pessoa estava responsável por cuidar de crianças e dar alimento. E daí ela começou
ficar realizado em dar esse alimento para esses bebês e começou cada vez a se alimentar menos para poder dar daquele alimento para as crianças. Até chegar a um ponto que ela ficou desnutrida e ela não conseguia mais fazer nada pelo outro porque ela não estava bem. Então, muitas vezes, a gente pega essa posição para a gente, onde a gente quer ajudar, e daí a gente chega num estado que você não consegue nem se ajudar e nem ajudar o outro. E no seu livro você explica técnicas para você se auto-entender, se respeitar, e é um livro de histórias. Não sei, eu vou ler, né? Claro! Eu prometo que eu vou ler com carinho. Dá um spoiler só para eu entender um pouquinho. No o livro, que a gente eu falo aqui. um pouquinho sobre os passos, né? Então, eu falo, são passos, e em cada capítulo tem um exercício para você refletir. Nossa, que legal! Então, assim, é muito importante a gente parar para refletir, né? Porque entrar em aspectos emocionais geralmente é difícil, né? Até em sessões de psicólogo mesmo, na terapia, tem sessão que às vezes você não quer ir, que você não quer fazer. Porque você sabe que você vai tocar ali naquela dor que nossa, como é que eu vou resolver? Porque emocional não é uma coisa que se resolve do dia pra noite, né? Se é uma dor muito profunda, né, Mi? E assim, você foge, às vezes você vai e fica falando de coisas assim que você não quer tocar naquilo, né? Aí você fala de outras coisas, você né? fala de outras coisas. Pra fugir do assunto. Será que vai chover hoje? Então, assim, só que fugir, só tem um jeito de solucionar o problema, enfrentando o problema. Né? Tem gente que fala assim, vou fugir ou eu não vou tocar nesse assunto, ele vai se resolver sozinho. Não se resolve, ele só piora. Porque você guarda, né? Sim. Você não cura, você guarda, é diferente. E essa questão de cura, eu acho tão importante, porque tudo que a gente cura, a gente está falando de maternidade, tudo que a gente cura na nossa geração, a gente está deixando para a geração dos nossos filhos um caminho saudável, aberto. Né? Então, assim, você vê muitas histórias se repetindo. Agora, quando alguém tem força o suficiente para se levantar e ter um posicionamento e mudar essa história, você pode ver que a geração seguinte não precisa enfrentar esses mesmos problemas. Né? Então, assim... E tudo tá também muito na mulher, né? Nessa força da mulher. Sim. E que como que a gente, nas nossas gerações, já mudou muita coisa das gerações passadas. Sim. De mulheres que não podiam trabalhar, de mulheres que não podiam ter a sua voz garantida. Olha onde nós chegamos, né? Sim. 4 mulheres forte, aqui fortes, falando sobre temas para ajudar outras mulheres. Sim. E tem essa questão da sororidade também, que é muito diferente. Porque antes a gente tinha uma competição com muitas mulheres. Ainda tem esse olhar de competição. A gente tá tentando mudar isso, né? Tá tentando ajudar umas às outras, né? Isso é importante também, né? Muito. E eu vejo até assim, você, Márcia, né? Uma mulher disso mesmo, uma mulher que tem um ministério de levantar outras mulheres. Né? Uma mulher... Porque, assim, é muito difícil. Às vezes, nós mulheres ainda competimos muito entre nós, né? Então, assim, é difícil quem quer impulsionar, né? E eu falo isso porque ela tem um coração lindo, Que legal. né? Assim, de querer impulsionar, de levantar pessoas que estão começando. Eu senti isso comigo. Então, assim, e é isso que a gente precisa, de mulheres que não vão apontar o erro uma das outras, mas que vão ajudar as outras, né? Porque, às vezes, assim, quem trabalha tá lá julgando a mulher que fica em casa com o filho. A que fica em casa tá julgando. A que trabalha. A que trabalha e que tá deixando o filho. Né? Então, assim... A que dá papinha, que não é natural, julga. Nossa, Sim. gente. Sabe, a gente precisa se ajudar. A gente precisa uma levantar a outra. Uma ser um apoio para outra e não ficar julgando e apontando os dedos. Mas eu acho, Mi, que a gente só consegue ser esse apoio se nós estamos aqui, ó. Sim. Bem Exatamente. com a gente, Sim. a gente se conquistou. Porque senão, quando eu não tô bem resolvida, eu quero apontar o dedo pra todo mundo. É mais fácil, né? mais Julgar fácil. o outro do que se Não é? auto-julgar para melhorar. E não é um auto-julgamento para se condenar. Não é isso. É para efetivamente melhorar. Sim. Mas é um trabalho, né? É um trabalho.
É o que eu falo aí no livro, eu coloco Não, é como legal a que você- autoaceitação. Porque a autoaceitação é você conseguir ser realista a respeito de quem você é. Então, é você ver seus acertos, mas você também entender as suas limitações, seus defeitos. Só que isso não significa que, às vezes, as pessoas confundem a autoaceitação como assim, eu sou assim e pronto, acabou. Não. É que para você para você conseguir transformar qualquer coisa que seja, você precisa ver que existe. Aquilo que a gente nega, aquilo que a gente finge que a gente não consegue transformar, né? E quem tá bem com você mesmo, a pessoa que sabe seu propósito, sabe que você não vai viver meu propósito, eu não vou viver seu propósito. Deus tem algo para você que é diferente para mim, né? Então, assim, a gente não precisa se comparar, não precisa se competir, não precisa, às vezes, querer mostrar o seu defeito para eu me sentir melhor com o meu. Né? A pessoa que está bem, como você falou, ela consegue, ela não está perdendo tempo arrumando briga com as outras, né? Sim. Ela está bem. Exato, ela está bem. Ela quer só ajudar o próximo, Sim. porque, enfim, faz parte de um processo mesmo, né? Sim. E é bacana porque você vai crescendo, né, com tudo isso. Crescendo. E quando você tem filhos, eu acho que é um propósito a mais, né? Como a gente está comentando aqui desse autoconhecimento na maternidade. Como é que é importante essa mãe passar essa vontade de ser ela mesma ou de ter ela, né, esse propósito de vida para a criança se espelhar nisso? Porque é o primeiro espelho, né, da criança, é a mãe ou o pai, né? Sim. Eu acho muito importante, assim, em termos de tudo, a criança, até para ela saber se proteger, né? Então, assim, se a gente vê os nossos pais aceitando tudo de todos, a gente entende isso. E às vezes a gente passa isso também, né? Quando a criança vem nos trazer alguma demanda e a gente, tipo, abafa o caso para tudo, né? Então, é muito importante. Assim, eu tive um processo um tempo atrás que o meu filho veio me falar que a gente estava num ambiente e um amiguinho mais velho tentou passar a mão nele. Então, ele sabia que isso era errado. Sim. Você já tinha orientado antes. Isso. Então, ele me falou e ele veio indignado. E, assim, ele tinha 5 anos. Nossa, até, assim, uma clareza que uma é difícil. Clareza que é difícil até para criança. Então, ali naquele ambiente tinha crianças até maiores que talvez já tinham passado. Era a primeira vez nossa nesse ambiente. Por isso, mas não falou sobre isso. E ele, com 5 anos, ele conseguiu vir e me contar e falar que não era certo, porque eu ensino a respeitar. Sim. Né? E eu ensino que ele também, ele pode impor limites. Muito bem. Né? Então, assim, é importante a gente colocar isso para as crianças, porque senão elas são alvo fáceis de abusos. Não só nesses sentidos, mas em emocional, todos. Sim. todos, né? Isso é muito legal. As técnicas que você coloca no seu livro, como que as mães, hoje em dia a mãe é muito ocupada, né? Sim. Como que a mãe pode Dia a praticar dia. essas técnicas no seu dia a dia? Mesmo com a rotina louca, né? Eu acho, assim, que são pequenos passos, né? Então, assim, se você mudar 1% por dia, em um ano, você vai ter dado aí uma volta bem grande. Então, assim, mais do que a questão da intensidade, é a constância. Então, assim, às vezes são pequenos passos que a gente vai dando. Que nem, por exemplo, fazer algo que você gosta. Às vezes você vai tirar meia horinha. Às vezes você vai tirar 1 hora na semana. Mas você vai mantendo aquilo, né? Nada que, às vezes, a gente faça uma mudança muito radical é sustentável, né? Então, assim, você pega a academia... Não é ir lá 6 horas no dia, mas Não, é o ir a todo constância, dia a que vai fazer a frequência. diferença, né? Então, a gente tem que celebrar nossas pequenas mudanças e os pequenos passos em direção a essa mudança. E daí você pega e você consegue deixar... Eu vou falar por mim, por exemplo, que o meu filho, ele ficou 21 dias na UTI, então ele teve todo um quadro que ele podia sobreviver ou não. E daí, quando ele chegou em casa, eu não desgrudava. Até na hora que ele estava dormindo, eu estava lá de olho, assim, né? Sim, apavorou, né? Eu lembro que uma das noites que ele dormiu bastante, eu liguei pro médico, ele tá dormindo de
direto, o que eu faço? O médico falou, dorme. Né? Dorme também, Então, assim, às vezes você vai tirar uma meia hora e longe, e você vê, nossa, nada aconteceu de ruim. Daí você consegue entender que você pode ficar longe mais um tempinho, que tá tudo bem, né? O julgamento, né, das pessoas em relação a esse tipo de coisa é muito alto ainda, né? Você sente isso também? Sim. Tipo, eu não acredito que você vai correr e deixar as suas filhas. Ou assim, quando as filhas estão um pouquinho maior, não acredito que você vai viajar com seu marido sozinha e vai deixar seu filho com os avós? Eu acho que a gente tem que, assim... eu sei que é difícil, é mais fácil falar do que fazer, mas não se importar. É que nem, assim, correção dos filhos, né? Às vezes, a gente tem atitudes pensando não no seu filho, no que é o melhor para o seu filho. Mas você está no meio do shopping, ele está dando um piti, você está pensando em quem? Em todo mundo que está vendo. Só que é todo mundo que está vendo, que você nem conhece, que não faz diferença nenhuma na sua vida. Exatamente. Enquanto, às vezes, você está agindo de maneira errada com a pessoa mais importante da sua vida, que é seu filho. E que é a que precisa de você naquele momento. Então, às vezes, é difícil... Mas a gente entender que são opiniões que não interferem na nossa vida. São pessoas que não nos acrescentam, que não nos ajudam. E muitas vezes a gente está agindo para agradar uma pessoa que... Qual que é a diferença dela na minha vida? Nunca nem viu. E mesmo se a pessoa for uma pessoa importante, enfim, eu acho que você tem que seguir muito o seu padrão, né? O que você entende como certo. Às vezes é um avô, uma avó, que sua mãe, a sua melhor amiga, enfim. E não é exatamente o que você acredita, o que você acha importante. Né? Por isso é importante aqui a gente se conquistar e se autoconhecer para impor esses limites que você falou, né? Para dizer, eu não quero, isso aqui você não pode falar. E por exemplo, a minha mãe teve uma criação completamente diferente da que eu dou pro meu filho hoje. Sim. E aí é muito importante quando ela vem me questionar, eu falo, mãe, pra mim isso não faz sentido. Muito obrigada porque você tá me falando isso. Isso, é respeitar. Eu te respeito, porque a sua geração é outra. Ou quando ela vem, às vezes, questionar um pensamento preconceituoso em relação a corpo, em relação a algo que a gente tá se desconstruindo agora. E eu falo, mãe, não faz sentido pra mim o que você tá falando. Mas tudo bem, eu te respeito. Ela, pronto, tudo é mimimi agora. É isso. É uma geração mimimi. Aí eu falo, mãe... Às vezes eu também, às vezes eu pego e falo assim, obrigada, agradeço, e só não faço do jeito, né? Isso, Tipo, pra não ficar desgastando com o que não precisa. Obrigada, tá ótimo. E você continua fazendo do seu jeito. Senão você não embate numa briga que é ruim também, né? É ruim. E que não vai levar a lugar nenhum, né? Não vai, imagina. Você vai ficar ali brigando, né? Ai, sabe, Milena, eu queria que você falasse alguns conselhos práticos, assim, para as mães que estão lutando para se auto-reconhecerem após a gestação, nesse período da maternidade, porque a gente sabe que... Tem um abalo, né? A gente sabe que tem um abalo. E muitas não têm o apoio que devem ter, né? Sim. Essa rede de apoio que é importante nesse momento. Sim. Eu acho que o primeiro passo, e às vezes também é difícil, é a gente ser vulnerável, né? E a gente poder abrir com pessoas certas, porque às vezes quando a gente se abre com qualquer pessoa, isso vai nos ferir ainda mais. Mas ou um profissional ou uma pessoa de muita confiança, você se abrir. Porque às vezes a gente está naquela sobrecarga de querer fazer tudo sozinha e não ter um amigo, né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que conexões são algo muito importante. Eu dou o exemplo sempre, né, na Bíblia conta a história de 2 paralíticos. Um ficou 38 anos ali esperando para entrar nas águas que diziam que aquelas águas curavam e nunca conseguiu, porque toda vez que ele ia, alguém entrava na frente. E tem um outro paralítico na Bíblia que os amigos deles pegaram eles e subiram até num telhado, porque Jesus estava lá orando e curando e estava lotado. E aqueles amigos pegaram eles, subiram no telhado, abriram um buraco e colocaram ele até Jesus. Então, e ele foi curado. Então, às vezes, tem momentos das nossas vidas que nós nos sentimos paralisadas, né? E nós precisamos de pessoas que vão nos segurar pela mão e nos levar até um lugar de cura, né? Então, assim, se você só tiver amigo na mesma situação que você, paralisado, ninguém vai poder ajudar ninguém.
né? E se você também não tiver amigos ou tiver alguns que, né, indiferentes, talvez não seja tão amigo assim, mas às vezes a gente não consegue diferenciar. Então, assim, é muito importante a gente ter conexões, a gente ter vulnerabilidade, a gente conseguir um apoio, né? Para que a pessoa te ajude a sair desse lugar, né? E às vezes, a gente fala em terapia, é muito... Quando a gente está numa situação de problema, a gente não consegue enxergar uma solução. E às vezes uma pessoa ali de fora, ela consegue te dar... Poxa, mas será que não dava para fazer isso? Vamos fazer dessa maneira. Então, ela consegue te ajudar. E ver com outros olhos, né? Esse lugar, que a vulnerabilidade que ela fala, de dizer, beleza, eu realmente não tô bem. Sim. Realmente eu tô precisando de ajuda. Sim. Porque às vezes a gente quer ser essa mulher que o mundo inteiro acha que é poderosa, que nunca tem problemas, que vive uma vida perfeita, porque aparece na televisão, no meu caso. Sabe? Que tem todo e um no final estilo. você é uma pessoa, né? Um ser humano. Todas interior, nós precisamos, né? Sim, Todas sim. nós. Então, assim... Tirar essa capa, né? De Sim. super-herói, de heroína. Sim. E não dá, né? E até porque sem vulnerabilidade não existe intimidade. Você não realmente não é amigo ou consegue fazer conexões sinceras se você tá no personagem, Ai, que legal Sim. isso. Se você tá no personagem, isso é muito legal. né? Então você É se desarmar efetivamente. se desarmar. Então, acho que isso é muito importante, é a gente ter compaixão com a gente mesma, como a gente falou aqui, né? A gente tem umas com as outras, porque não ter pra gente, né? Porque a gente, na maternidade, se o filho tá com cólica, é culpa nossa. Se ele vai mal na escola, a gente fala, é culpa nossa. Então, assim, Muito difícil. ter compaixão com a gente mesmo, né? De E os entender... outros já não tem. Se a gente não tiver... entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Cobrar um Né? pouco menos, né? E eu se acho que cobrar é se menos. fazer o nosso melhor com o que você tem naquele Sim. momento. Porque, por exemplo, hoje o meu melhor não é o que eu tinha quando meu filho tinha um ano, que eu não tinha. Sim, não Entendeu? é. É o que Eu você tem no precisei momento. me perdoar Sim. das coisas que eu Sim. naquele momento fiz, que eu não acho que hoje eu Era o sei. seu melhor. Era o meu melhor naquele Né? momento. Você fez. E assim, a gente sempre vai falhar. Sim. Sempre vai falhar, né? E que bom, porque nos faz humanos, nos faz entender que nós dependemos de Deus, né? Então, senão a gente, né, ia estar num pedestal que talvez não ia ser legal. Que não é real, Não né? é real. Mas a gente Então, aprender mais. faz a gente aprender mais. Então, assim, a nossa experiência como mãe é ver o que dá certo. Então, você vai tentar de um jeito hoje, não deu certo, você tenta de outro, né? Então, entender que nós estamos aprendendo também, nós somos a melhor mãe que a gente pode ser, né? E ter essa paciência, esse amor com a gente mesmo, né? E eu acho que limites é muito importante, porque, assim... Às vezes a gente já está sobrecarregada e ainda está assumindo responsabilidades que não cabem a nós, né? Então, é importante. Com os filhos, inclusive, né? Sim. Também. Porque, assim, eu tenho filha adolescente, a minha filha mais nova tem 9 anos, não é tão pequena, e às vezes elas cobram algumas coisas que eu não consigo dar. E eu falo, entendeu? Até eu Isso é consigo. muito legal. Ó, esse aqui eu consigo, aqui eu não consigo. Ah, mas mãe, não. Ó, é assim, a mamãe trabalha, a mamãe gosta de trabalhar. Eu sempre deixo isso muito claro para elas. Eu trabalho porque eu preciso, sim. Eu trabalho porque eu tenho boleto para pagar. Eu não trabalho por hobby. Mas eu gosto de trabalhar. Se eu não trabalhar e ficar com elas em casa, eu não vou ser uma boa mãe. Sim. Porque vai me consumir, eu vou querer eu não vou ficar feliz. Eu não, e aí eu conto isso para elas. Eu trabalho porque eu preciso, só que eu gosto. Se eu ficasse o dia inteiro com vocês, ia ser muito pior. Porque eu seria uma mãe brava, irritada. Que joga a frustração nos filhos, né? Porque depois eu larguei tudo por sua causa. E daí aquele filho cresce com aquela carga tão pesada de ter que corresponder o que você fez, né? Isso, E aí eu ensino para elas que tem que ter equilíbrio. Então, assim, isso aqui eu consigo, isso eu não consigo. Então, Mas, vamos Rô, pensar essa um dia. relação que você tem de contar e de falar sobre isso é inédito, porque nossos pais não faziam Sim. isso com a gente. Não. Ó, Era aquela coisa só unilateral. Você Sim. obedece. Eu não preciso Isso. te Por ouvir. quê? Porque, sim,
Porque sim, hoje Engole. Engole. Como? Eu tô querendo chorar, como você falou pra engolir? Engole. Então Eu eu tô acho que querendo essa chorar. relação que você tá mantendo, que eu mantenho hoje com meu filho também, é uma relação inédita, que não existia. Crianças não tinham voz. Sim. Não é? E hoje são essas crianças aqui que precisam de terapia. Sim. Precisa de terapia. E que precisa ter voz e se aceitar e se ver, Sim. né? E é traumático, né? Porque no final a gente trouxe um monte de trauma. É isso. Ah, mas você viveu, tá vivo. Tá? O que importa é que tá vivo. Sobreviveu. Para, né? E eu tenho uma história muito boa com meu filho recentemente que eu queria contar aqui. É o seguinte, eu sou uma pessoa do vídeo, né, e tal, e o Gabi, eu falo que Deus manda o que a gente precisa trabalhar na gente, né? O Gabi é o oposto de mim. Ele é uma criança muito introspectiva, uma criança que demanda mais, assim. E aí, eu fui postar um dia que ele quebrou o computador, eu postei nos stories que o computador tinha quebrado, que eu estava indo consertar o computador e tal. E eu postei. Só que eu não tenho ideia de que a mãe do amiguinho vê, que a moça da van vê e tal. E aí, ele faz terapia. Meu filho faz terapia desde 5 também, que a gente sofreu uma separação, então tem toda uma questão com ele. E aí, ele veio pra mim e falou assim, chegou da escola, fez a terapia e falou, mamãe, eu não fui pra casa do meu pai hoje porque eu quero conversar com você. Falei, tá bom. O que aconteceu? Mamãe, você postou que meu computador tinha que ser quebrado? Aí eu falei, postei nos stories. Aí ele, eu não queria que você tivesse contado sobre isso. Aí eu, mas o que aconteceu? Ele, não, porque todo mundo da escola veio me perguntar sobre porque a mãe do fulano te segue, porque a menina da van te segue, porque não sei o que, não sei o que. E eu não estava preparado para contar sobre o computador, porque eu estava triste sobre o que tinha acontecido com o meu computador. E aí as pessoas vieram me perguntar e eu não queria falar sobre esse assunto. Parece assim, o menino 8 anos, parece que ele tem 20. Sim. Aí eu, tá bom, filho, você quer ver o vídeo que a mamãe postou? Aí eu mostrei. Aí ele, você ganhou likes com esse vídeo? Aí eu falei, ganhei, mas se pra você não foi legal, eu apago agora. Aí ele, você apaga mesmo? Porque eles acham que a gente dá uma importância maior do que a gente dá por a gente trabalhar com isso. Eu falei, apago, meu amor, você é mais importante pra mim. E aí eu apaguei. E aí ele ficou assim, tá bom, eu preferi ter falado sobre isso. Eu falei, foi ótimo que você me falou que você não gostou. Lógico. Aí ele, da próxima vez você pode me perguntar se eu quero ou não que você poste? Uau. Aí eu, claro, pergunto, filho, tudo bem. Mas é assim mesmo. Olha isso. Tipo, Sim. eu pedi desculpa por ter feito algo que na minha cabeça não tinha problema e que na verdade não tinha, mas se ele se incomodou. Então, na sua cabeça não tinha, na dele tinha. Na dele dele foi tinha. uma tristeza imensa. Mas todo você mundo sabia sabe ele que queria- Ele ter sido exposto, ele se Exposto. sentiu exposto. Naquela situação. De repente, em outra, ele não liga. E a gente, assim, às vezes se sente mal porque a gente... eu errei. Mas, assim, olha pra você ver como você foi muito sábia, né? É que nem, assim, quando eu contei essa história do meu filho, que um menino tentou passar a mão e tal, eu cheguei, assim, me sentindo um lixo de mãe. Porque eu não estava perto, ou por que aconteceu isso, eu deixei ele 5 minutos ali com as crianças sozinho e tudo mais. E daí eu lembro que eu estava conversando até com a pessoa que me acompanha, ele falou assim, você já fez mais do que a maioria das mães, e você também, nesse caso. Porque às vezes a gente, será que foi isso mesmo? Ou, tipo, desacredita, ou você poderia falar assim, nada a ver, um vídeo de... Você vai, que quanto mimimi por causa de um negocinho desse, nem tô falando que é você, nem nada. Mas é que dói, né? Mas você acolheu. É. Né? Você acolheu, você não tirou o crédito daquilo que era importante para ele. Ele se sentiu valorizado, porque se ele quisesse, você apagaria. Se sentiu ouvido. Né? Então, assim, que nem nessa situação minha, a gente foi lá, foi falar com os pais do menino, foi lá resolver a situação. E você preparou seu filho para reagir, Sim, para reagir. então, assim, às vezes, Isso é tudo legal. que eles precisam, a gente não tem como poupar os nossos filhos de todas as dores emocionais e das pessoas, do mundo. Não tem. A gente mesmo vai frustrar eles. Lógico. Verdade. Mas, assim, a gente tá ali para ouvir, para receber, para acolher, para entender. Isso que faz a diferença. Porque errar nós vamos. Sim. Sim. Não tem como, né? Não tem como. Mas você tem que saber consertar o erro, vamos chamar Sim. assim. E o que às vezes não é erro pra você. Não é Sim. nem que você errou Não- de propósito, É. né? Isso, na minha cabeça. Não eu foi sei de propósito. O que era? Uma bobeira. Mas agora ele me pergunta: você postou tal coisa? Ele ficou o fiscal do meu Instagram. É isso. A minha filha também odeia que mande coisa fiscal. dela. Outro dia eu fui tirar uma foto dela, tipo,
tirar uma foto só pra ver, questão de luz, juro, se ficava bonito e tal. Aí ela falou assim, mas você vai tirar foto pra mandar pras suas amigas? Eu não quero. Eu falei, nossa, pior que eu nem vou. Nem vou. Eu só quero ver mesmo. Por que você não confia em mim? Ela falou, não, porque às vezes você manda lá no grupinho das suas amigas. Eu falei, não vou mandar. E não mandei, porque, enfim. Sim, mas eu Se acho eu fosse legal mandar, eu ia também falar, né? ele entender que o meu trabalho requer isso. Sim. E que beleza, que em certo momento ele vai ter que ceder também. Sim. Isso é isso. Entendeu? Porque, infelizmente, a vida é assim. Meu marido já começou a ceder, ele também é uma pessoa mais que não gosta de vídeo e tal, não sei o que, atrás de... Mas ele sabe que ele tem que ceder Sim. até certo ponto. Porque eu gosto, porque é meu trabalho, porque é importante pra mim e tal. E é isso, né, Mi? Então, Sim, ele também tem que aprender a respeitar o limite e o espaço dos outros, né? exatamente. Ai, que legal. Tá acabando. Obrigada. Nossa. Olha lá, arrumei uma outra pessoa pra Pra terminar. fazer o Eu amei. Olha, de novo eu tô mostrando aqui pra quem tá assistindo a gente o livro da Milena. Como que as pessoas podem conseguir esse livro? Hoje tá, por enquanto, no meu perfil do Instagram, daí entra lá e tem um site que tá vendendo lá. Fala o seu arroba pra gente. É Milena de Paula Bernardino, @Milena de Paula Bernardino. Muito Perfeito. bom. E parabéns aí, viu, pelo livro. Muito Legal. Eu vou ler obrigada, tudo espero que direitinho, vocês gostem. Depois eu vou fazer chamada oral. Pra Pode deixar, vocês pode verem. fazer. Quero contar aqui que eu ganhei o livro e minha mãe leu em 2 dias, devorou. Minha mãe em casa. O bom é que ela falou que ela já está colocando os ensinamentos em prática. Virou até uma pessoa melhor, porque mãe e filha a gente briga. Então a Milena, sem saber, já está me ajudando. Ai, que bom, tá vendo? Ó, o propósito Você tá dando viu? certo. né? Amém. Parabéns. Obrigada, Muito gente. Obrigada. Estúdio. Amei estar com vocês aqui. Obrigada. Eu queria agradecer o estúdio. Toy Estúdio Mania. Vida moderna. Vida Moderna. Um beijo, gente. Esse mês é muito especial pra gente. Um beijo, até o próximo episódio.